Esse conflito no Oriente Médio, em especial agora falando de Gaza, toda essa ação que Israel empreendeu dentro do território de Gaza, como uma espécie de resposta ao 7 de outubro, na realidade já iniciou-se uma operação, e essa operação chamada Mitzvah Markevot Gidon já iniciou, né? Essa operação que eu vou estar trazendo para vocês aqui melhor dentro de um contexto em que esse conflito, essa guerra é chamada de Khurbat Barzel, como ruínas de ferro, justamente porque a diferença dela para o Oriente Antigo era essa, né? Hoje você tem as construções feitas de cimento, pedra e ferro. Então, todo aquele aglomerado de ruínas com ferro. Portanto, o nome dessa guerra de Israel contra o Hamas no território de Gaza, muito bom sempre lembrar disso, que não é contra os palestinos, mas contra o Hamas, o grupo terrorista Hamas, ela foi intitulada, ou podemos dizer batizada, com esse nome, Horvot Barzel, as ruínas de ferro. Porém, a operação com o Tzahal, com a IDF, o Exército de Israel, ela é chamada de Mivtza Markvot Gidon, ou seja, a Operação Carruagem de Gideão. Fica conosco até o final desse vídeo para você entender plenamente o que isso significa e que papel, que importância isso tem agora no cenário dos últimos dias. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo com um tema tão importante como esse para vocês aqui hoje. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. E hoje vamos trazer um tema realmente atual, um tema que está nesse momento já em execução, sendo executado, um tema com alto índice de importância para todos nós, né, que temos a nossa fé, a nossa emuná na palavra do eterno Deus para cumprir os seus mandamentos e manter o testemunho de Yeshua. Então, realmente é um tema que vai abrir mais ainda os seus olhos para as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio. Mas antes eu quero convidar você aqui, não se esquecer novamente de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante o seu comentário, sempre bom poder ouvir a sua opinião, né? Mesmo que seja às vezes uma crítica, mas é muito importante. E como eu sempre digo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Faz parte aqui do nosso grupo, né, de inscritos, e acionando o sininho, você sempre será notificado pelos novos vídeos, pelo novo material que a gente colocar aqui. E é claro que das coisas mais importantes que sempre falamos é você compartilhar o vídeo. Compartilha para que mais pessoas possam conhecer mais, entender mais as coisas que estão acontecendo agora no mundo, em relação principalmente a esse tema, e que ligação, que conexão essas coisas têm com as profecias dos últimos dias. Bom, antes de nós entrarmos aqui no nosso material, temos muita informação importante para passar para vocês aqui. Eu sempre trago para vocês a informação sobre a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva Universe. Mas o que é a ZIL, né? A nossa ZIL é uma escola judaica, é uma universidade religiosa judaica, um curso teológico, onde você pode ingressar e estudar conosco. Você estuda desde Gênesis até Apocalipse, tendo ali acesso ao conhecimento das Escrituras dentro do seu original, do original das Escrituras, que no caso ali, né, do chamado Antigo Testamento, que é de Gênesis até Malaquias, hebraico e algumas partes em aramaico, e a Brit Hadashah abordando também o Novo Testamento no seu contexto judaico, trazendo ali o contexto tanto do hebraico quanto do grego.
Então é muita informação importante, você aprende muito com as palavras dos sábios de Israel, nós trazemos os comentários rabínicos sobre vários assuntos, sempre dentro da coerência, sempre dentro da seriedade, tá? Trazendo sempre a referência como as escrituras, né? Mas você acaba tendo um acesso muito grande de informação. Então convido você, né, se você deseja se preparar, se você deseja agregar mais conhecimento ao que você já tem, né, todo o conhecimento bíblico que você tem, e até mesmo corrigir algumas coisas que de repente você aprendeu de maneira equivocada, aqui está a sua oportunidade de ingressar na nossa escola, na nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, que está registrada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Agora tendo a oportunidade de você aí no Brasil estar fazendo totalmente online, no conforto da sua casa, né? Ali você pode acessar o nosso material didático, ter as aulas com os professores que muito bem preparados e capacitados têm sido uma grande brachá, uma grande bênção para a nossa escola. São professores que são rabinos e líderes de congregação com um bom preparo, uma boa capacidade para poder trazer o conhecimento para você. Então não deixe passar o tempo, se inscreva hoje. Aqui abaixo você tem o contato na nossa descrição, na descrição desse vídeo, para entrar em contato com a nossa secretaria. Você vai ser muito bem atendido e você vai ter todas as informações que você necessita. Bom, aqui aguardamos vocês para que você entre na nossa escola e faça parte do nosso quadro de alunos. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento que você já tem. Shalom Uvraha, aqui esperamos. Você já é muito bem-vindo à nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Vamos agora, então, ao nosso material de hoje, o Mivtza Markevot Gidon, ou seja, a operação israelense chamada Carruagens de Gideão. Eu quero já compartilhar com vocês aqui, você já vai começar a ver nessa nossa introdução, nesse material que a gente traz para vocês hoje aqui, informações muito importantes, tá? Primeiro, você precisa entender o que significa essa Mivtza, o que significa essa operação. E essa operação foi uma operação militar realizada por Israel agora, no ano de 2024, né, durante esse conflito de Gaza, como parte da ofensiva mais ampla contra o grupo Hamas. Vocês lembram o que aconteceu, né, no 7 de outubro, e lamentavelmente aquilo provocou, desencadeou uma operação, e essa operação, claro, ela como reflexo, né, a gente sempre fala como uma consequência, né, ela trouxe muitos danos, tanto para o povo de Israel, que foi a própria ação do grupo terrorista Hamas, como também um reflexo, né? Então, pessoas vão morrer do lado de Gaza, claro, isso é um efeito colateral, um dano colateral. Na realidade, Israel não tem interesse, nunca teve, em matar palestinos. Na realidade, Israel está revidando, atacando o Hamas, que provocou tudo isso. E, claro, pessoas inocentes, como crianças, idosos, vão morrer como um efeito colateral, como um dano colateral. Então, isso é lamentável, né? A gente não pode se alegrar com a morte de ninguém, né? São vidas que tinham um futuro pela frente que Deus deu. Mas essa operação, ela ocorreu principalmente ali, né? Em maio de 2024, ela começa e teve como foco principal a cidade de Rafah, no português, mas Rafiah, em árabe, no sul da faixa de Gaza. Vem se olhando aí o mapazinho de Gaza, está bem aí no sul, nessa parte vermelha, né, onde está no mapa. Então, considerado o último reduto significativo do Hamas na região naquele momento. Tá? Então, eu vou listar para vocês aqui agora os objetivos dessa operação. Qual foi o objetivo de Israel ter feito essa operação? Só que essa operação já era chamada de Mivtza Markavot Gidon, ok? Ou seja, a Operação Carruagens de Gideão. Então, o objetivo dessa operação foi desmantelar as últimas brigadas do Hamas que estavam operando em Rafiah. Depois, libertar os reféns israelenses, incluídos os capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023. 3. Eliminar a infraestrutura militar do Hamas, como túneis, depósito de armas e centros de comando. Então, esse foi o objetivo principal dessa operação. E você vê realmente ali, né, todo o atuar de Israel, lamentavelmente, né,
foi havendo uma grande destruição ali do território de Gaza. Você pode ver pelas imagens as cidades, ou seja, sendo destruídas de maneira assim grandiosa. É claro que sempre antes dos ataques, Israel lança folhetos, Israel lança comunicado para que a população civil saia do recinto, né, saia daquele lugar e ali seja destruído apenas os alvos militares ou paramilitares, ali no caso do grupo terrorista Hamas. Agora, a pergunta é por que o nome, né, dessa operação é Carruagens de Gideão? Né? Acredito que todos aqui que estão comigo agora conhecem a história de Gideão, que foi um dos grandes juízes de Israel, um dos grandes shoftim, Gidolim, Shelam Israel. E quando você volta para a história de Gideão, você vai entender um pouquinho da comparação que foi feita nessa operação, e na realidade, boa parte das operações que Israel faz sempre vai ter um reflexo em algum evento espiritual da história do povo judeu, né? Então, assim, o nome da operação ela vai fazer referência a Gidom, a esse líder e juiz do povo de Israel. E eu quero voltar aqui um pouquinho, só rapidinho na história com vocês, como foi a história de Gideão, para você entender. Na época, Israel, no período dos juízes, né, as tribos elas estavam cada uma no seu território, não havia uma unidade nacional e eles ficaram muito vulneráveis, né, quando divididos, vulneráveis aos inimigos. Então você tinha midianitas do território de Midian, você tinha os amalequitas, né, Amaleque, né, muitos cananeus, outros povos do Oriente vinham e saqueavam as tribos que ficavam mais nos extremos da terra de Israel. Então, as colheitas eram queimadas, eram destruídas ou eram invadidas. Então, o povo sofria com essas invasões, até porque, eu volto a dizer, não havia uma unidade nacional, não havia um exército nacional. Todos tinham ali os seus guerreiros, mas era de uma maneira muito simplória, né? Então, o que vai acontecer? Gideão é um homem que um dia ele está num lagar. Você sabe que o lagar é o lugar onde você espreme as uvas, e ele estava ali malhando um trigo, um feixe de trigo, ou seja, debulhando ali. Você sabe que o lugar de malhar trigo é numa eira, não num lagar, né? Mas ele estava fazendo isso porque ele tinha que ficar de olho nos inimigos para o que ele colheu, para o que ele estava fazendo não ser destruído ou ser roubado, né? Então, nesse momento, aparece um mensageiro do Eterno, um anjo, um malar, e vai dizer para ele: Adonai é contigo, homem valoroso. Então ele estranha aquela saudação, ele vai dizer assim: mas se Adonai é comigo, por que ele está permitindo tudo isso acontecer com o nosso povo? Por que ele está permitindo toda essa desgraça, toda essa invasão? E aí, através daquele malar, o Eterno vai dizer: vai, porque eu vou ser contigo e você vai livrar Israel da mão dos inimigos. E ele acredita naquela palavra, ele volta para casa, ele destrói o altar de Baal, que no caso o pai dele, né, havia feito ali junto com alguns da tribo dele, que lamentavelmente estavam seguindo o caminho de idolatria, como muitas outras tribos. E ele vai pegar um boi, um bezerro, ele vai fazer um sacrifício a Hashem, ele faz isso à noite para que ninguém impedisse ele. Ele destrói aquele poste ídolo, ele destrói o bosque ídolo que tinha ali, uma plantação dedicada aos ídolos. Com a madeira ele faz lenha, faz o altar e sacrifica Adonai. No dia seguinte, quando os homens acordam e vê, descobrem, depois de inquirir muito saber, buscar saber, quem foi que fez aquilo. E eles vão dizer, foi Gideão. Então, até naquele momento, né, o ídolo que tinha ali era Baal, e por isso o nome dele vai ficar conhecido como Yerubal, né, aquele que luta contra Baal, né, no caso português fica Jerubal, e ele consegue reunir algumas tribos, homens de várias tribos, para ir lutar contra os inimigos. Só que os inimigos ficam sabendo. Então agora os inimigos se unem midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Olha isso, povos do Oriente, para vir atacar Israel, para vir atacar algumas tribos, né? A parte mais inferior da terra. E quando ele faz isso, ele vai consultar, quando eles fazem isso, ele vai consultar a Deus. Ele tinha que preparar esse exército dessas poucas tribos que vieram, né, para se juntar a ele. Então o Eterno vai dizer para ele assim: olha, chama, né, todo esse pessoal
e basicamente ali você tinha milhares de pessoas, ali como que 32 mil pessoas, e, e nesse caso ali, eles vêm, o Eterno manda ele dizer, fala para aí os covardes, os medrosos voltarem. E aí volta uma multidão, 22 mil regressam, ficando ali alguns mais, e aí o Eterno diz para ele, agora você faz eles descer até o ribeiro, aonde tem água ali, para eles beberem água. E lá eu vou falar com você quem é que eu quero que vá para a guerra com você. Aí ali 300 homens são escolhidos. Nas águas, o Eterno prova cada um e vai mostrar para Gideão quem ele quer que vá com Gideão. E 300 homens são selecionados, os outros voltam para casa. Então ele diz: com esses 300 você vencerá. Aí ele vai, ainda faz uma outra prova com Deus. Qual é a prova que ele faz? Ele fala assim: Senhor, tem um novelo de lã aqui, eu quero fazer mais uma prova contigo. Se o Senhor é conosco de verdade, permita que durante a noite o orvalho caia só nesse novelo de lã, mas a terra toda ao redor fique seca. Aí naquela noite, aquele novelo de lã, aquela lã fica toda encharcada, porém a terra ao redor toda seca. Aí ele vai, Senhor, não se irrite com o teu servo, vou fazer mais uma prova mais uma vez, que agora seja o contrário, né? Agora toda a terra fique molhada e somente o novelo de lã fique seco. E assim acontece. Então ele agora tem a certeza absoluta de que o Eterno está com ele, mas acontece algo mais, né? Quando vai se aproximando o dia da luta, ele e o servo dele descem ao acampamento, no lugar onde os inimigos estavam acampados, e ele escuta uma conversa de um inimigo dizendo: olha, eu tive um sonho essa noite, sonhava que um pão tostado voava, batia contra a tenda. Essa é a espada de Gideão. O Eterno entregou os inimigos na mão de Gideão. Aquela foi a resposta que ele precisava. Então, o que ele faz? Ele volta para o acampamento e aí ele reforça com seus soldados, com aqueles que estavam com ele, e ele tem uma estratégia de pegarem cântaros vazios com tochas nas mãos, eles colocavam dentro desse cântaro, e aí tinha uma espada na sua cintura ou nas suas costas, e um chofar na outra mão. Eles se reúnem nas montanhas, e no momento certo ele dá uma ordem de grito. E eles gritam: espada de Adonai, espada de Gideão. Naquele momento, eles todos juntos quebram os cântaros, se mostra então, aparecem as tochas e tocam o chofar, tocam as trombetas. Naquele momento, diz o livro de Juízes, que os inimigos começam a ficar apavorados e eles começam a matar uns aos outros. E Gideão mesmo, os 300 não fazem nada, não precisa fazer nada. Eles ficam parados e os inimigos começam a se matar uns aos outros. E dessa forma, o Eterno ele entrega nas mãos de Gideão todos os inimigos. Depois alguns conseguem fugir, eles ainda vão atrás e eles matam os inimigos, alguns reis que fugiram, e capturam esses reis e matam esses reis. Então, o que acontece nessa história que eu falei para vocês? A vitória foi dada a Gideão e aos seus exércitos. Ou seja, essa investida, todo esse esforço de Gideão para reunir as tribos, para acabar com aquela humilhação que eles estavam tendo, dos inimigos invadindo a sua terra, né, tendo auxílio de povos estrangeiros, é a mesma coisa que o Hamas estava fazendo. O Hamas estava recebendo ajuda de povos estrangeiros, como o Irã, por exemplo, e outros países terroristas e outros grupos terroristas. E da mesma forma como foi Amaleque, Midian e povos do Oriente, também está acontecendo com Israel. Só que Israel, na pessoa do nosso Rosh Memshalá, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que seria quase uma equivalência aí a Gideão, ele confiando em Hashem e no exército que foi escolhido, eles vão para a guerra com estratégia inspirada por Deus e vencem aquela guerra. Claro que o eterno Deus deu os inimigos nas mãos de Israel. Então, da mesma forma como está acontecendo agora, vale ressaltar que antes um pouco da história de Gideão, muita gente era sequestrada pelos povos inimigos, tá? Muitas eram abusadas, violentadas, mortas e outras sequestradas do campo de Israel, levadas como escravos. O mesmo quadro parecido com o que aconteceu no 7 de outubro de 2023, né? O sequestro de israelenses no território de Gaza, pelas mãos do Hamas. Então, essa operação ela foi impedida, né, em alguns momentos,
Porque os Estados Unidos, né, como um grande mediador, disse para que desse uma pausa, para que desse uma trégua para a negociação de reféns. E agora nós tivemos a ida do presidente Donald Trump para o Oriente para poder fazer ações de negócios e acordos. Acordos estes que envolvem também os acordos de Abraão. E aqui eu quero deixar para vocês aqui, olha, na indicação do nosso vídeo aqui, que nós, nessa semana mesmo, nós trouxemos esse vídeo para vocês sobre a paz pela força, que é o lema dos Estados Unidos em relação às guerras no mundo e à paz. Então, não deixe de ver, está muito interessante, informações preciosas aqui do que está acontecendo agora no cenário mundial, no cenário geopolítico. Então, quando Israel recebe essa informação dos Estados Unidos, olha, o presidente Donald Trump vai ao Oriente. Agora não, agora o presidente já fez, né, todas as suas campanhas, voltou para os Estados Unidos e agora Israel está tendo liberdade para atuar em contra do Hamas. Então, agora volta ao cenário, tá? Essa mesma operação, Mitzvah Markevot Gidon. Tá? E eu quero trazer ainda aqui mais um dado para vocês, muito importante, uma certa linha do tempo aqui que eu quero fazer com vocês dessa operação. Tá? Em inglês é Operation Gideon's Chariots, né? A Operação Carruagem de Gideão, lançada por Israel em maio de 2024 como parte da ofensiva em Rafia, no sul da faixa de Gaza. Então vamos aqui, em abril de 2024, 8 de abril, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anuncia que há uma data definida para a operação militar em Rafia, sem especificá-la. Aí, quando é ainda no mês, né, aí no mês de maio, no dia 6 de maio, Israel inicia a ofensiva em Rafia, visando desmantelar as últimas brigadas do Hamas e liberar os reféns. Isso no dia 6. Aí, no dia 8, as Forças de Defesa de Israel, a IDF de Tzahal, relatam a morte de 30 combatentes do Hamas durante as operações em Rafia. No dia 10, o gabinete de guerra israelense vota pela expansão da área de operação em Rafia, apesar das crescentes preocupações dos Estados Unidos. Quando é no dia 20, as IDF, o Exército de Israel, afirma ter matado mais de 130 combatentes e descoberto dezenas de túneis em Rafia. 21 de maio, as forças israelenses avançam nos bairros de Sneina e Al-Salam, em Rafia, eliminando combatentes e localizando arsenais. 24 de maio, a Corte Internacional de Justiça ordena que Israel interrompa a ofensiva em Rafia devido ao risco de destruição da população civil, que é aquilo que eu falei dos danos colaterais, né, dos efeitos colaterais. 27 de maio, um ataque aéreo israelense em um campo de refugiados em Rafia resulta na morte de 45 pessoas, gerando condenação internacional. O mundo pressionando Israel porque tem muita gente morrendo. 30 de maio, Israel anuncia ter assumido o controle de toda a fronteira terrestre de Gaza com o Egito, incluindo o corredor Filadélfia, e destruído 20 túneis utilizados pelos Hamas. Aí entra o mês de junho de 2024. No dia 1º do mês, o exército de Israel continua as operações em Rafia, bombardeando áreas orientais e centrais da cidade. No dia 2 de junho, Israel insiste na desmilitarização do Hamas e na libertação de todos os reféns com condições para um cessar-fogo permanente. 5 de junho, o exército de Israel divulga a descoberta e destruição de um túnel de 2 quilômetros ao longo da fronteira com o Egito, supostamente usado pelo Hamas para contrabando de armas. Então, só para vocês verem como, nessa linha do tempo, né, praticamente dia após dia foi tendo efeitos essa operação e tendo resultados essa operação. Né? E quanto mais se fazia ali a operação, mais se encontrava túneis, armadilhas, coisas que o Hamas estava fazendo até mesmo com o apoio da ONU. A situação, claro, humanitária, né, tanto daquele período como agora também, é uma situação ruim. Ela se deteriorou, claro, significativamente desde o princípio da operação, na realidade. É uma crise alimentar, né? Ou seja, a população sofre, a infraestrutura totalmente destruída, por isso é chamado Horvot Barzel, ou seja, as ruínas de ferro, hospitais, escolas, instalações da própria ONU, né? Ou seja, tudo ali está sendo atingido, claro, como eu falei para vocês,
danos colaterais, efeitos colaterais. Não é que o objetivo de Israel seja esse. E aí você tem o deslocamento em massa de pessoas saindo de um lado para o outro, porque Israel precisa eliminar essa enfermidade, essa doença chamada Hamas, né? Precisa terminar, precisa acabar. E, de fato, o que nós estamos vendo aqui, você pode ver por todas essas imagens, né? É o que está acontecendo agora. E preste atenção no que eu estou dizendo para vocês, porque agora o cenário é esse. Depois que o Trump foi ao Oriente para estabelecer os acordos, agora Israel vai assumir novamente, e já começou, a operação voltou a atuar em Israel, na faixa de Gaza, até que o inimigo esteja completamente aniquilado. E o que nós temos agora são informações de preocupação, de alerta, porque há uma tensão no ar de ataques do Irã, dos Houthis, que estão ameaçando. Então Israel está em alerta. E tudo isso, queridos, eu trago para vocês aqui como para você entender o que é a Operação Carruagem de Gideão e você entender que esse conflito ele faz parte desse palco, desse cenário dos últimos dias, para que se inicie aquele período de falsa paz, com aquele cavaleiro branco que é dado um arco e uma coroa. A falsa paz que virá sobre o mundo, com acordos entre as nações, envolvendo Israel, as nações muçulmanas, e o mais importante, tudo isso apontando para uma facilitação, né, para a construção de um novo templo e uma paz entre as três principais religiões monoteístas, assim consideradas no Oriente, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Seja, nós estamos vendo um novo tempo chegando, uma New Age, numa nova era, aonde essas três religiões, por um tempo, vão estar em plena paz, de mãos dadas. Israel, os países cristãos, na pessoa dos Estados Unidos sendo representada, e os países muçulmanos. Então, olhe para o Oriente, olhe para Israel, não perca a sua visão espiritual. O nosso Mashiach Yeshua está voltando. O tempo está chegando. Agora, é muito importante que você entenda que ao olhar para os sinais, saber que a meia-noite no relógio espiritual, no relógio de Deus está chegando, o sono espiritual também vem. E esse sono espiritual, a dormência espiritual, que leva as pessoas a não mais sentir a presença de Deus, não mais se sentir conectado a Deus, a se desconectar de Deus, a ir para a escuridão, a sair da luz, abandonar a fé, abandonar Yeshua e voltar para o mundo ou para a incredulidade. Cuidado, mantenha a sua vida espiritual na busca, no temor a Deus, no cumprimento dos seus mandamentos e mantendo a chama do testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Para terminar, eu digo, temos uma bênção muito grande de entender que Yeshua, o Messias, veio no primeiro século, no tempo que foi profetizado, ali antes da destruição do templo, que foi profetizado pelo profeta Daniel, aonde os profetas anunciaram que ele viria, seria rejeitado, e o tempo passaria até que ele viesse para assumir o seu reino. As pessoas estão trocando essa verdade por um Messias da tradição judaica que está atrasado, porque a própria tradição judaica diz que o mundo vai ser, ele vai existir o governo humano por 6.000 anos, 2.000 anos de torro vavorro, ou seja, 2.000 anos de escuridão, sem forma e vazio, ou seja, que é desde do princípio, né, que é o período de Adão até o dilúvio, até Moisés. Depois mais 2.000 anos de Torá, que é desde o Sinai até o período de Yeshua, até o período do primeiro século. E sabe o que a tradição judaica vai dizer? Que mais 2.000 anos, que é o que nós estamos vendo, são 2.000 anos de Emot HaMashiach, os 2.000 anos dos dias do Mashiach, mas sem Mashiach. Você consegue entender a incoerência? A própria tradição diz que nós estamos vivendo 2.000 anos do Messias, mas sem Messias. Por quê? Porque ele não veio. Quando é que ele tinha que ter chegado? Ali no século I. Você consegue entender como as pessoas conseguem naufragar na fé
quando a própria tradição judaica está dizendo, entendendo os tempos, mas ela olha e diz assim: não, ele não chegou. Ele tinha que ter chegado ali, naquele período ali do templo ainda de pé, antes que Roma destruísse o templo. Aí ele não chegou, agora nós estamos 2000 anos de Mashiach, né? E ele sem Mashiach. Pois é, não querem entender, eles não querem ver que Yeshua é o Messias e que ele cumpriu as profecias. Portanto, dão uma nova interpretação para tudo isso, ou seja, é sim uma maneira de se afastar e se apostatar da fé e levar a outros. Mas você não é como os demais, você como está escrito, nós não somos como os outros, os demais, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então permaneça na luz. Permaneça na luz do mundo, que é Yeshua o Messias. Como ele mesmo disse, Ani Or Haolam, eu sou a luz do mundo. Então, ele vem, ele não tarda. Nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Espero que você tenha entendido toda essa operação que está acontecendo em Israel agora novamente, né? A Mivtza Markevot Gidon, a Operação Carruagens de Gideão. Ainda tem muita coisa para desenrolar nesse cenário mundial, nesse cenário geopolítico dos últimos dias, dentro da visão e da interpretação das profecias. Então, não durma, desperta. Vamos terminando o nosso vídeo por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Antes disso, não esqueça o like, se inscreve aqui no nosso canal, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser despertadas. Shalom Uvrahá, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.